Saudações, pastores e líderes. Nesse segundo vídeo da nossa série, vamos trazer mais conceitos e fundamentos para que você venha encontrar o equilíbrio nas atividades da sua igreja e evitar o problema do excesso de programações. E qual é a chave aqui da série? Que tudo isso a gente está trabalhando que não é achismo ou suposição. A gente está trazendo dados, pesquisas, princípios para você tomar a decisão de maneira mais correta possível, conforme a sua realidade e o seu contexto. Porque muitas vezes a gente erra na igreja, na tomada de decisão, porque a gente toma baseado em achismo. Exemplo, já viu, quebramos o mito no vídeo anterior que culto não é uma das principais atividades catalisadoras que traz um crescimento espiritual. Entendeu? Isso aqui é um achismo, é um mito. Mas já vimos no vídeo anterior, com pesquisas mais de 1000 igrejas, que existem outros catalisadores que são mais importantes do que o culto. Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente vai ter uma pesquisa Barna. Realizou pesquisas sobre estudos sobre o impacto de excesso de programações na igreja de saúde mental, o renomado Instituto Barna. Então, tem risco de burnout, o acúmulo de atividades não só afeta a saúde mental e emocional dos líderes, mas também a capacidade de focar prioridades espirituais e relacionais. Número 2, o estudo vai trazer conexões fracas com membros da igreja. Muitos líderes sentem que ver os membros na igreja não é suficiente para criar essa conexão, falta de tempo para discipulado individual e ausência de práticas regulares de verificação de bem-estar espiritual e emocional dos membros cria um vácuo na liderança, criando relacionamentos superficiais e não significativos. E número 3, também a pesquisa vai trazer ritmos não saudáveis, certo? Muitas atividades vai fazer com que os pastores e líderes da igreja tenham menos tempo para o autocuidado espiritual e resistir melhor ao burnout, que é aquele cansaço extremo. O que é interessante isso? Amplie todo esse conceito aqui de excesso de programação para sua liderança, certo? Porque às vezes ali no seu ministério pode ter muita programação, aquele líder gosta de fazer muita reunião. Então, naquele ministério específico ali da sua igreja, ele pode estar atrapalhando os liderados dele e as pessoas que servem ali especificamente. E é o estudo aí do The Resilient Pastor and the State of Pastor do Instituto Barna. Algumas bases bíblicas, certo? Do problema de excesso de comunicação. Clássico aqui, Atos 2, né? Mostra que uma igreja crescia em comunhão, oração e repartir do pão e doutrina dos apóstolos. Então a gente vê bem interessante. Jesus chama os discípulos para descansar e Eclesiastes 3 vai trazer o equilíbrio entre atividade e descanso, né? Tempo para tudo. Então vamos lá. E a gente vai entrar aqui no ponto tópico 2, que a relação de excesso de programação com questão econômica. Eu creio que você vai gostar muito desse tópico agora. Porque excesso de programações também é uma questão de economia. Então o que é economia? A economia, enquanto ciência, essa entrada na administração de recursos escassos para atender as necessidades ilimitadas. Essa mesma lógica você pode aplicar na gestão de igrejas, especialmente quando pensamos nas programações. Venha comigo que você vai entender, pastor. O que é recursos na igreja? Tempo, voluntário, finanças, energia pastoral. Esses recursos, eles são limitados e precisam ser administrados estrategicamente para gerar o maior impacto possível espiritual na comunidade. Então, a relação de recursos escassos e necessidades limitadas para você entender na sua vida. Então, na área do tempo pastoral, você tem amplie também isso para todas as suas demandas também e para os seus líderes. Lembre-se disso. Tempo pastoral é um recurso escasso. Você só tem 24 horas por dia, pastor. Mas as necessidades ministeriais são ilimitadas. Se você for deixar, você tem para visitar membro, planejar e pregar sermão, treinar, estudo bíblico, realizar aconselhamento devocional e fora as atividades ministeriais. Então, se você não fazer economia, essa gestão, você não vai fazer, você vai ficar perdido. E aqui o dilema e esse é o dilema econômico. Você tem que conseguir atender, você não consegue atender todas as necessidades da sua congregação. E aí você vai precisar delegar, priorizar algumas ou até limitar algumas demandas, certo? Então, quais são os outros recursos que são escassos na igreja? Líderes e voluntários têm uma capacidade limitada porque eles trabalham e pode sobrecarregar o desgaste. As finanças da igreja, certo? Não permitem, às vezes, muitos eventos, muitas programações exigindo priorização.
E também até a atenção dos seus membros é cada vez mais disputada com redes sociais, demandas da vida, Netflix, filhos, então que você vai precisar ir trabalhar. Então, assim, o que é necessário fazer? A gente precisa ter estratégia, certo? Porque, assim como na economia, onde as decisões são feitas para maximizar o uso de recursos, os pastores também devem priorizar, você precisa ser estratégico, priorizar programações essenciais que alinhem com a visão e com o propósito bíblico e da sua igreja. Número 2, existem muitas atividades, mas você precisa priorizar para atender isso. Lembra, as demandas são ilimitadas, mas os recursos são escassos. Eliminar as atividades redundantes ou poucos frutíferas, liberando aqueles recursos, seja tempo, voluntários, para focar naquilo que dá mais resultado, que dá mais fruto para a sua igreja. E também equilibrar as demandas internas e externas, então garantindo que você sirva tanto os seus membros quanto a seu bairro ali, a sua vizinhança. Então, um exemplo prático, às vezes, só um exemplo, em vez de organizar muitos eventos semanais, você pode focar naquilo que é mais principal da sua igreja. Talvez o culto dominical, pequenos grupos. E você foca mais e aí talvez um culto, mais um outro culto ou algum outro treinamento de liderança. E outra ação prática importante, que é precisamos fazer auditoria, implementar uma análise periódica de programações. Então, assim, é como se fosse uma revisão de carro. Será que está dando certo? O que está melhorando? Será que justifica a gente continuar fazendo essa atividade especificamente? Será que a gente pode melhorar? Será que deu certo no passado, agora não dá certo? O que agora a gente vai entrar aqui no tópico 3 do vídeo, que a gente vai trazer conceitos econômicos agora, essenciais para a gente definir a programação efetiva. E um é bem legal, que é o custo de oportunidade na gestão pastoral. Custo de oportunidade é o que se perde ao optar por uma alternativa em detrimento de outra. Clássico na nossa vida, às vezes a pessoa quer comprar um carro ou uma casa, então um vai ter um bom benefício, um outro vai ter. Então é um custo de oportunidade. No contexto pastoral, cada programação exige tempo, energia, recursos que podem ser usados em outras áreas, como discipulado, evangelismo, ações sociais. Então, o custo quando você tem o exemplo 5 cultos, o tempo que você vai perder para preparar essa mensagem, você poderia estar fazendo outras coisas. E é importante perguntar o que, pastor? Essa programação é o melhor uso possível dos recursos disponíveis no momento? Por exemplo, um pastor que busca ter 3 cultos semanais, enquanto sua igreja ainda não está consolidada, você não tem sistema, o teu modelo não está 100% definido, você está numa fase de implantação. Será que fazer 3 cultos é melhor do que investir nos relacionamentos, na estruturação, na definição de processos? Então aí o custo de oportunidade. Porque nesses últimos, no qual tem um potencial muito maior de trazer retornos para sua igreja nesse momento de implantação. Outro fundamento, conceito econômico importante, lei da diminuição dos retornos. E esse princípio, ele sugere que após certo ponto, um aumento de insumo, isso acontece, certo, pastor? O que seria insumo no nosso caso de igreja? Programações traz menos retorno em relação ao esforço investido. Você vai ver aí no gráfico, certo? Então, quando há muitas atividades, a igreja pode sofrer uma fadiga organizacional, membros voluntários ficam sobrecarregados. Então é melhor concentrar esforços em poucas programações de alta qualidade que geram crescimento genuíno, engajamento, um tópico bem legal, engajamento, em vez de tentar fazer tudo. E aqui, o que você vai reparar aqui no gráfico? Ó, quando chega a fase verde, quando tem pouca programação, muito pouca programação, exemplo, só um culto semanal. Aí você vai adicionando e aquelas programações vão trazendo muito retornos para a sua igreja, frutos para os seus membros, vão abençoar os seus membros. Mas quando chega na fase amarela, quando você vai adicionando as programações, elas já vai adicionar pouco retorno, já vai trazer menos resultado. E o problema é quando chega na fase vermelha, porque quando começa a ter tanta programação e você vai adicionando, vai começar a trazer resultados negativos. Então, quando você passa da fase amarela para a fase vermelha, em vez de você trazer benefícios, vai trazer malefícios adicionando novas programações. Isso é muito interessante, porque vai trazendo muito cansaço para os seus membros, para a sua membresia, para a sua liderança, para você. Então, um outro ponto importante é entender o nosso capital humano.
capital de voluntários, de líderes, de pastores da sua igreja, que é um recurso muito valioso, o tempo deles. Então, o excesso de programações vai levar a uma rotatividade que vai de voluntários, de líderes cansados, que vai demandar mais treinamento, mais cansaço. Então, a chave aqui, pastor, é você programar momentos de descanso para voluntários e para líderes, para a gente pensar numa vida ministerial a longo prazo. E outros fundamentos importantes aqui, certo? Para a gente tomar essa decisão de encontrar o equilíbrio na programação das nossas igrejas. Evite fazer reuniões administrativas, ministeriais, sempre que possível. Então, muitas vezes, um WhatsApp, uma mensagem clara, a gente gastando 5 minutos escrevendo bem, uma orientação, um comando, já resolve. Então, a gente cresce muito nisso, né? No ministério, a gente cresceu muito fazendo longas reuniões ministeriais, às vezes cansativa, improdutiva. Então, isso perde o tempo da sua membresia, dos seus líderes. Então, separe ali limite uma reunião em 30 minutos, no máximo, faça online, tenha um tema específico quando for reunir, chama apenas as pessoas que é necessário que estejam, as pessoas essenciais para que a decisão venha a ser tomada. Isso vai dar muito mais fluidez, muito mais leveza para o seu ministério e para a sua membresia. E um outro ponto, outro fundamento agora para a gente ajudar na nossa programação efetiva é que cada programação da sua igreja precisa ser uau, impactante, intencional. Há algo chamado curva de efetividade, que indica que quanto mais programações você tem, tende a ter um menor impacto em cada uma delas. Imagine que você realiza de 5 cultos semanal, domingo, segunda, quarta. Manter todos com nível de alta qualidade é um desafio enorme. Vai exigir uma excelência, uma preparação cuidadosa, mensagens bem elaboradas, um louvor cativante, voluntários. Então, assim, o seu esforço é diluído, a sua eficácia é diluída em muitas programações. O resultado é como se fosse você ir num restaurante popular, ao invés de trazer uma experiência premium para sua liderança, para sua membresia. Então, busque oferecer uma experiência de culto, experiência de programações na sua igreja 5 estrelas. E reflita também na duração das suas programações. Um exemplo muito legal é o Andy Stanley, certo? Muitas pessoas acreditam que longas horas de pregação são um segredo para o impacto espiritual. Mas aí o Andy lá, você tem uma mensagem curta de 40 minutos, cara, e é sensacional. O cara é muito legal. E quando eu tive lá, entre o intervalo de um culto ou outro, ele estava lá mudando a mensagem, mexendo, aprimorando. Cara, isso aqui não ficou legal, vou melhorar e tudo mais. Então, assim, é sensacional a intencionalidade. E certamente o que acontece quando ele faz isso? Ele leva uma experiência premium, uma experiência de 5 estrelas. E para a gente finalizar esse vídeo, lembre-se, certifique-se de ter uma mensagem prática, um sermão prático no domingo para todos os seus tipos de público. Um sermão que não seja muito superficial, para que não venha não edificar crentes maduros, mas que também não seja uma mensagem muito teológica, muito profunda, que vai afastar visitantes. A sua mensagem precisa adicionar valor em todos os tipos de níveis espirituais, de etapas de níveis de fé. Alguns pastores que é muito bom nisso é o próprio Andy Stanley, o Steve Furtick, a Joyce Meyer, Craig Groeschel, o T.D. Jakes. Aqui no Brasil tem o Bispo Fabrício da Comunidade das Nações. Tem muita gente boa aqui no nosso país. Então, olha, às vezes você precisa fazer uma modificação, dá uma outra perspectiva, sai olhando vários sermões, às vezes um pastor ali do seu bairro, que você certamente vai pegar muitas chaves em como trazer com que nossas mensagens domingo seja aplicado para todos os tipos de público, para aumentar ainda o engajamento, mas também o crescimento espiritual destas pessoas.